te confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, eu me refugio. A ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma. a ti, Senhor, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus,
ó meu Deus, em ti confio. em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, eu me refugio. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, eu me refugio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, eu me refugio. Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham neste culto da nossa Igreja Metodista Wesleyana do Itamaraty. Louvamos a Deus, porque esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O meu desejo é que a palavra de Deus hoje encontre guarida nos nossos corações. Deus quer falar conosco e Ele usa a sua palavra, Ele nos fala em sonhos, em visões. Deus usa pessoas que nós nunca vimos para falar conosco. E quando nós temos esse desejo de ouvir a voz de Deus, Deus sempre vai falar. De um jeito ou de outro, diz a palavra de Deus que o Senhor sempre fala. Diz a Bíblia lá no livro de Reis, né? Quando Elias se escondeu naquela caverna, mas os irmãos vão se lembrar que ele entrou naquela caverna para fugir de Jezabel. Estava com medo e diz a Bíblia que quando ele estava lá dentro, vem um terremoto, vem um vento impetuoso e Deus não estava nem no vento, nem no terremoto, nem na tempestade. E diz, depois disso, uma voz mansa e delicada lhe falou o coração. E ele respondeu afirmativamente. Então Deus quer falar conosco, se nós estivermos prontos para ouvir. Por isso que diz a Bíblia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então temos que estar prontos para ouvir o que Deus quer falar conosco. Vamos orar? E vamos iniciar esse breve momento, né? Juntos aqui, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. Nosso Deus, Pai bendito, te louvamos por essa noite de culto, de louvor, de adoração, que mesmo não estando juntos e pertos, contudo nós estamos unidos no teu nome, Senhor, que a tua igreja não parou de te cultuar e nem de te servir. Continue, ó Deus, conosco no decorrer desse dia e noite, nesses momentos de louvor, e também a tua palavra que será pregada. Fala-nos ao coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar apenas um louvor, um corinho, que é sobre o tema que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Grave bem este texto, porque esse texto é fundamental para nós entendermos o que Deus está falando aos nossos corações hoje. Se, olha a condicional aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso que haja confissão. Amém? É o reconhecimento e a confissão. E aí Deus estará pronto para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados,
fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 35 ao 41. Eu vou ler. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosses cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Muito bem, nós já conhecemos esse texto largamente, que é a narração ou narrativa da cura de um cego de nascença, um homem de maior idade, e que milagrosamente foi curado de uma cegueira, né? Esse homem mendigava, ele ficava à porta do templo, esperando as pessoas passarem para lhe darem alguma coisa. Então a vida completamente dependente das pessoas e, na nossa visão, sem muitas expectativas de vida. Tem pessoas que nessa condição se superam, não é? Fazem faculdade, trabalham, mas tem outros que não conseguem. E esse homem era um desses, que não conseguia, vivia ali parado à porta do templo esperando uma migalha. E diz a Bíblia que Jesus viu este homem cego e o curou. Só que esse homem foi curado, mas ele mesmo não chegou a ver Jesus, que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, e naquele lodo untou os olhos do homem e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi ainda cego até o tanque e lavou aquele lodo que Jesus tinha feito com a saliva, né? E ele voltou enxergando. Quando ele volta enxergando, ele causa um burburinho ali na porta do templo muito grande, né? As pessoas que o viam cego já há muitos anos, os seus próprios parentes, que os seus pais também estavam ali, eu imagino a multidão de pessoas assim, curiosas para verem aquele que tinha sido cego, agora enxergando perfeitamente bem. As pessoas então levaram o cego até os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um partido dentro do judaísmo, aliás, o mais importante. Era a grande maioria das pessoas faziam parte dos fariseus, da seita dos fariseus. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, ele era fariseu. Então era o maior partido, né? Tinha os saduceus, tinha outros partidos ali dentro, né? Facções religiosas dentro do judaísmo, mas os fariseus eram a grande maioria. Levaram até os fariseus para ver se eles tinham alguma explicação sobre aquela cura. A reação destes foi pior do que o próprio povo. Demonstraram incredulidade e o tempo todo perguntando às pessoas se o homem realmente tinha sido cego e como ficara curado.
Eles perguntaram ao povo, que confirmaram. Eles perguntaram aos seus pais, que, com medo de serem expulsos da sinagoga, mandou que eles perguntassem ao próprio filho. Disse, olha, ele tem idade, ele pode responder por si mesmo, então perguntem a ele. E depois perguntaram ao próprio homem que tinha sido cego, por mais de uma vez. E eles insistindo, você tem certeza que você era cego e tal? E ele disse, olha, eu era cego mesmo, vivia aqui pedindo esmolas. É possível até que um daqueles homens fariseus tinham visto aquele homem pedindo esmolas ali, né? E eles perguntavam novamente, e ele disse, não, eu era cego. Quem foi que te curou? Ele disse, foi Jesus, não é? Aliás, ele não dá uma resposta muito assim, porque ele ainda não havia estado e visto o próprio Jesus. Ele disse, o homem chamado Jesus. Então ele fala assim de uma forma, o homem chamado Jesus fez lodo e me curou. E a conversa chega no limite que o próprio homem que tinha sido cego, ele perde a paciência e diz, olha, vocês querem se tornar discípulo dele? Vocês estão me perguntando isso, eu já respondi várias vezes e vocês insistem nisso. Eu só sei que eu era cego e hoje eu estou vendo. Muito bem, aqueles fariseus indignados expulsaram o homem da sinagoga. Quando se é cego, você deixa de viver muitas experiências, não é? Mas quando você passa a enxergar, você perde algumas coisas. Ele perdeu o lugar ali na porta do templo, ele perdeu algumas coisas e ele passou a ter que gerir a sua própria vida, a ter mais responsabilidades. Quando Jesus ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga, o encontrou, não é? Não digo nem casualmente, porque Jesus não tem esse negócio de casualmente. Tem um hino que diz, né, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Mas na verdade é Deus que marca o encontro conosco. É Deus que nos alcança, não é? Jesus então, quando ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga, foi ao seu encontro e lhe perguntou se ele era capaz de crer no Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem, quando Jesus diz, você crê no Filho do Homem? Essa é uma expressão emblemática, muito conhecida naqueles dias, como por exemplo a expressão eu sou, que Jesus quando disse eu sou quase queriam apedrejá-lo, porque essa expressão é uma expressão que reporta para o próprio Deus. Indicava ser ele o Messias, ou o próprio Deus. Então, quando o homem ouviu aquela frase, você crê no Filho do Homem, diante do milagre que aconteceu com a sua própria vida, ele não teve outra resposta senão dizer, creio, Senhor. E o adorou. Ele crê e adora a Deus. São duas coisas sequenciais. Primeiro nós temos que crer para depois servir. Ninguém serve a Deus se não crê nele, se não abrir o coração para ele, se não estiver disposto a confessá-lo em sua vida. Muito bem, alguns fariseus estavam ali naquele momento, daquele diálogo entre Jesus e o homem que tinha sido cego, e diz aqui, na continuação do texto, ele diz assim, disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo isto perguntaram, acaso também somos cegos? A carapuça serviu, não é? Porque eles se sentiram indignados com a pergunta de Jesus. E Jesus falou aquela frase justamente para apontar o erro deles, apontar a incredulidade deles. A história fala de alguém aqui, veja, a história do homem, foi curado, passa a ver, e essa frase de Jesus, que é muito importante, me permitam relatar aqui um pouquinho da história do profeta Balaão, lá no capítulo 24 de Números, versículos 3 e depois o versículo
15, a gente conhece a história de Balaão. Balaão foi aquele profeta que o rei Balaque contratou a preço de peso de ouro para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel que estava acampado em frente ao seu país. E ele, com medo, disse: vai lá e amaldiçoa esse povo. Balaão era um profeta, não era judeu, mas era um homem de Deus até aquele momento. E no capítulo 22 em diante, quando narra a história desse profeta, a Bíblia fala que ele foi, né? Ele foi naquela ânsia do dinheiro, né? Se vendeu, e no caminho, montado na sua jumenta, a jumenta viu que tinha um anjo. E no caminho, montado na sua jumenta, a jumenta viu que tinha um anjo parado ali com a espada na mão, e ela temeu, se desviou do anjo. O anjo correu para outro canto, para onde ela tinha ido, e ela foi para o outro lado. O anjo foi para lá esperar, porque o anjo estava ali para matar o profeta Balaão, pela sua desobediência, pela sua rebeldia. Como ele poderia, como um profeta de Deus, amaldiçoar o povo de Deus? Chegou o ponto que não tinha para onde a jumenta correr, então ela se deitou, esfregou as pernas do profeta no barranco, se deitou. O profeta começou a bater naquela bichinha, com raiva dela, e ela então abriu a boca e falou. E disse: por que você está me batendo? E ele disse: porque você é rebelde. Você agora desviou-se do caminho e me imprensou agora os meus pés, a minha perna aqui nesse barranco, e agora se deitou. O que está havendo contigo? E ele batendo na bicha, e nessa hora os olhos de Balaão se abrem e ele vê o anjo, coisa que ele não estava vendo. Ele não estava vendo porque a sua mente, o seu coração estavam voltados para o dinheiro que ele receberia de Balaque, né? Diz a Bíblia que o rei cumularia sua casa de riquezas, e ele naquele afã de muito dinheiro, enriquecer, imagina, e ele se esqueceu de Deus, se esqueceu dos seus votos, se esqueceu de tudo e foi. Não consegue ver. Quem está nesse estado de situação não consegue enxergar as obviedades, né? Ele não viu o anjo, a jumenta viu, ele não viu. E aí o anjo diz para ele: olha, por que você bateu na sua jumenta? Se ela não tivesse se deitado ou se desviado de mim, eu o teria matado e a ela deixaria com vida. Aí ele diz: não, eu vou voltar para casa. Não, pode ir com ele. Vai com o rei Balaque lá, mas só vai falar aquilo que eu te disser. E eu estou citando o caso de Balaão aqui porque há 2 versículos nas profecias. Balaão, ele profere 5 profecias a partir do versículo 23 em diante. Mas no capítulo 24, ele diz assim, olha só: palavras de Balaão, ele proferindo a sua profecia. Palavras de Balaão, filho de Beor. Palavra do homem de olhos abertos. Palavra daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Ele repete isso 2 vezes em 2 profecias que ele profere. Bem diferente quando a caminho ele não conseguiu ver o anjo com a espada postado para matá-lo, ao passo que a jumenta que ele montava viu. Agora, numa admissão clara, talvez até um certo arrependimento, ele diz: assim fala Balaão, o homem que tem os olhos abertos. Então, para termos os olhos abertos, é preciso termos uma experiência forte com Deus, né? Mas nós vamos voltar aqui ao texto, quando Jesus ele faz essa declaração: eu vim a este mundo para juízo para os que veem, os que não veem tornem a ver, e os que veem fiquem cegos. Não é? E a resposta ou a pergunta dos fariseus, ela indica, né, um coração amargurado, ofendido, diz: acaso também nós somos cegos? E aí a resposta de Jesus explica tudo, né? Explica. Diz: olha, enquanto vocês falarem que veem, os vossos pecados permanecem em vós. Sabe por quê?
Porque o cego é aquele que admite ser cego. E quem é cego precisa de luz. E o que enxerga a luz desta vida aqui, muitas vezes se sentindo tão total, tão pleno, ele não vai admitir que precisa ou depende de alguém, muito menos de Deus. E nessa condição, ele espiritualmente está cego. Quem não admite a sua fraqueza, o seu erro, a sua cegueira espiritual, vai se manter no pecado, não é? Se fosseis cegos, Jesus disse, não terias pecado. Mas como dizeis, nós vemos, permanece sobre vós o vosso pecado. Vamos aqui rapidamente. A primeira cegueira que eles apresentavam era não reconhecerem a cura do cego, depois de tantos testemunhos. Eles negaram o óbvio. Esse homem era cego. Dá glória a Deus. Não conseguem enxergar. Tem muitas pessoas que não conseguem ver nada que está acontecendo, não diante dos seus olhos apenas. Você se lembra lá em João capítulo 11, quando Jesus ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto? Pois é, um milagre desse, um homem atado dentro de uma rocha, numa sepultura, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, todos sabiam da sua história. Alguns que estavam ali e viram esse grande milagre, saíram dali e foram denunciar Jesus aos fariseus. É alguém que vê, mas não conseguem crer. Estão obstruídos. Tem uma barreira e eles não conseguem ver o óbvio. Os fariseus não conseguiram enxergar o óbvio. Esse homem, gente, vamos abrir os olhos. Esse homem, ele era cego de fato e agora está vendo. Vamos admitir. Pois é, eles não admitiam isso. Quando Jesus fala que veio dar vista aos cegos e aos que veem tornarem-se cegos, ele falava de uma condição espiritual, não é? Ele usou a figura do homem que de fato era cego para trazer essa verdade espiritual. O que Jesus queria dizer é que enquanto nós não admitirmos que somos cegos, que não conseguimos, a coisa não vai andar. Nós precisamos admitir isso. Senhor, eu preciso de Ti. Isso é um grande paradoxo, né? Que muita gente não entende. Essa mensagem de Jesus, você sabe que essa palavra ficou latejando no meu coração já esses dias, e eu fiquei me alimentando com elas. Que palavras maravilhosas de Jesus, né? Enquanto vocês não admitirem que são cegos, vocês continuam espiritualmente cegos e nos vossos pecados. Porque aquela atitude indicava que eles se achavam os tais. Nós não precisamos de ninguém. O cego precisava, coitado. E nessa condição de necessitado, ele era dependente. A Bíblia está cheia de paradoxos, né? São aquelas palavras que parecem contraditórias, mas não são. Vamos lá. É dando que se recebe. Não é? Quer receber? A primeira coisa é dar. Tem gente que não quer dar, só quer receber. Mas para quem quer receber, é preciso dar. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem perder a sua vida, achá-la-á. E quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Isso é um paradoxo. A pessoa quer ganhar o mundo, mas vai perder. Porque só se ganha quando se doa. Os que são cegos veem, os que não veem, e os que veem estão cegos. É o nosso texto, né? Os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam serão humilhados. Isso é um paradoxo. Quem se achar em posição superior, seja servo de todos. Olha, é um paradoxo. Agora vamos lá, algumas respostas, né? Essa cegueira espiritual, ela é produzida pela incredulidade. É alguém que vê Jesus curar alguém, ressuscitar algum morto, e mesmo assim não consegue crer.
Quando Jesus contou a parábola do semeador, essa parábola 13, ela é maravilhosa. Ela nos fala de verdades assim tão maravilhosas, daquelas 4 sementes, né? Que caíram, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos e foi sufocada pelos espinhos, a outra caiu num terreno pedregoso e não tinha raízes e ela morreu rápido, e só uma das 4 caiu em terreno produtivo e produziu. Os discípulos, quando ouviram essa parábola, eles a princípio não entenderam nada. Disse: Jesus, o que o senhor quis dizer com essa parábola? Um outro detalhe, Jesus ele usava muito essa técnica das parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, né, que Jesus contava para revelar ou relatar uma verdade espiritual. É uma figura de linguagem, isso se aprende na escola, não é? Então ele usava esse artifício das parábolas para ensinar. Mas olha, quando os seus próprios discípulos não conseguem compreender a parábola que Jesus estava narrando, aí Jesus diz assim: olha, eu lhes falo por parábolas para que vocês compreendam, mas eles não. A parábola tinha o propósito para que os incrédulos continuassem na sua incredulidade. Olha o que ele diz: por isso lhes falo por parábolas. E esse texto aqui, irmãos, está intimamente ligado com o texto de João capítulo 9, que é o texto que nós estamos aqui considerando nessa noite, né? Ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, para que eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouçam, nem compreendam. E nele se cumpre a palavra do profeta Isaías. E antes de falar a profecia de Isaías que Jesus repetiu, alguém pode dizer assim: mas que Jesus ruim, não é? Porque ao mesmo tempo que ele veio trazer a verdade, ele fala para que os outros não cheguem a essa verdade. É o que está escrito aqui. Eu estou falando por parábolas para que eles, vendo, não veem. Nosso propósito é que eles enxerguem. Eu estou falando por parábolas para que eles, ouvindo, não ouçam. Por quê? Aí ele diz: para que se cumpra a profecia do profeta Isaías, que diz: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Olha, gente, que verdade Jesus disse aqui, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado, fecharam seus olhos para que não vejam e ouviram de mau grado. Imagine isso. Então, irmãos, aqui está a resposta para muitas pessoas não saírem do estado que se encontram. É uma série de atitudes, né, equivocadas que nos leva ao fracasso. O homem era cego, dependente, mas voltou a ver. Deve ter mudado completamente a sua vida, arranjado um trabalho, se unido à igreja, podia ir para lá, para cá. Imagina. E o que estava bom, andando num caminho errado. Tem coisas que dependem de nós. Tem gente que acha que Deus tem que fazer tudo. Tem coisas que dependem de nós. Das nossas atitudes, das nossas iniciativas. Nós não podemos negar o óbvio diante do que Deus tem feito. Quando alguém critica a igreja e diz assim: olha, a igreja tem feito um trabalho extraordinário. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas que o sistema político, social, filosófico não conseguiu, mas a palavra de Deus entra no coração dessas pessoas e ela é capaz de mudá-las. É o ex-assassino, é o ex-drogado, é a ex-prostituta, é o ex-traficante. Eu estava conversando agora recente com um pastor amigo meu, que eu fui pastor dele
há muitos anos atrás, ele diz, olha, você lembra daquela... Pois é, eu morava lá naquele morro do Andaraí, no Rio de Janeiro, e lá tinha uma família de traficantes, o cara era... Pois é, ele se converteu naquela época, estão até hoje na igreja. O cara era o chefe da Boca e se tornou um cristão, servindo a Deus lá conosco. Então é negar esse óbvio, é pecado. Não admitir os nossos próprios erros e confessá-los é permanecer cego. Manter-se achando que não precisa de nada, nem das pessoas, nem de Deus. Quem age assim está admitindo sua independência das pessoas e de Deus. É na nossa humilhação que nós somos exaltados. Quem quer ser exaltado e reconhecido por Deus tem que descer. Tem que descer. Porque enquanto nós acharmos que estamos bem e que não precisamos, nós vamos continuar nos nossos pecados. Salmo 32, o salmista diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos se ressecaram, não tive paz, mas quando reconheci e confessei os meus pecados, aí a coisa mudou. É na nossa confissão que somos perdoados. Tem misericórdia de mim, pecador. É assim. Eu queria ler para vocês aqui um texto muito interessante nesse comentário bíblico de Brodmann, para encerrarmos. Quando ele faz uma análise desse texto, ele diz assim, olha, o homem cego representava aqueles que não veem e que foram capacitados a ver. Ao passo que os fariseus representavam aqueles que veem e que foram tornados cegos. Porque se eles estivessem realmente na condição de enxergar, eles tinham se servido a Jesus como cego também serviu. Ao ouvirem a parte referente a eles, nesta questão dita por Jesus, alguns fariseus desafiaram sua interpretação, indagando retoricamente, estás dizendo que nós também somos cegos? Olha a indignação deles. A resposta de Jesus foi, de algum modo, mais contundente que sua acusação inicial. Ele diz assim, olha, se fossem cegos, ademais, se eles simplesmente sentissem a necessidade de luz, coisa que obviamente não ocorreu, uma ajuda lhes poderia ser prestada. Mas transformar sua cegueira em visão tornava-se responsável. Meus irmãos amados, essa palavra é uma verdade que está latente diante dos nossos olhos. Jesus veio para que tivéssemos uma visão espiritual ampla, não é? Uma visão de Deus, uma visão das coisas de Deus. O mundo não pode enxergar Deus, nem pode ouvir a sua voz, porque o mundo continua no erro e no pecado. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana. Vamos ter uma vida completamente de oração na presença do Senhor. E se alguém que tem visto esse vídeo quer tomar uma posição por Jesus, faça agora. Abra o coração, diga, Jesus, recebe a minha vida como oferta. E Ele vai te atender, amém? Pai querido, eu quero entregar nas tuas mãos aqueles que nos veem e nos ouvem agora. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela possa produzir no nosso coração frutos preciosos. E que a nossa admissão de que nós precisamos de Ti seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos nisso